pessoal, hoje nós iremos tratar um pouco sobre a área do triângulo. Vamos ver um pouco sobre a demonstração geométrica de como é que a gente calcula um triângulo e vamos responder um pequeno exercício sobre esse conteúdo. Então, temos aqui um triângulo retângulo em que temos essa parte aqui que chamamos na letra B, é chamado da base do triângulo. Esse H a gente chama de altura, e se a gente mexer um pouco a figura no GeoGebra, um pouco da área que envolve o conteúdo desse triângulo, a gente vai ver que se a gente duplicar essa área, ou seja, se eu tirar a área daqui, de dentro do triângulo, se eu duplicar ela, eu vou formar o que? Um retângulo. E como a gente viu em aulas anteriores, a gente calcula a área do retângulo como? A base vezes a altura, né? Assim, quando a gente tirou a área do triângulo aqui e duplicou ela, então para a gente calcular essa área, basta que a gente divida a metade, né? Então, para calcular a área do triângulo é só pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. É como se eu quisesse calcular só a área de um triângulo. Então, a gente tem a seguinte forma da área do triângulo: base vezes altura dividido por 2. Tem outro jeito de a gente mostrar essa fórmula, mostrando em um triângulo obtuso. E aqui a gente vai ter não um retângulo, mas um paralelogramo. A gente tem a base e a altura, e como eu dupliquei o tamanho dessa figura, então para eu calcular a área, basta que eu divido por 2. Eu tenho a área base vezes a altura dividido por 2. Então, para aplicar essa fórmula, agora a gente vai responder um pequeno exercício. Então, esse exercício ele é do vestibular da PUC do Rio de Janeiro. Esse exercício ele é da PUC do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: ele pede para calcular a área dessa figura. Então, a gente tem aqui uma figura com lado aqui com a base de 8 centímetros, uma altura irregular aqui de 6 centímetros, e um pedaço aqui, e a gente vai calcular essa área no GeoGebra, utilizando o GeoGebra. Então, vamos lá. Então, no GeoGebra eu fiz a figura. Então, a gente tem aqui 8 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros e 5 centímetros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar aqui. Vamos dividir essa figura em dois retângulos e um triângulo. Então, eu vou primeiro dividir aqui, fazer um retângulo, certo? Um retângulo e um triângulo. E aqui eu vou dividir esse retângulo aqui em dois, só para facilitar o nosso cálculo. Então, a gente primeiro vai calcular a área desse retângulo maior, depois vamos calcular essa área desse triângulo, e somando as duas áreas dessas duas figuras, a gente vai ter a área total dessa figura. Então, vamos só lembrar as fórmulas que a gente já viu na aula passada. A fórmula do retângulo é base vezes altura, e a área do triângulo, que a gente acabou de ver, é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Para calcular a área do retângulo, desse retângulo maior aqui, eu tenho uma base de 8 centímetros e uma altura de 3 centímetros. Calculando essa área, eu tenho 8 vezes 3, então eu tenho 24 centímetros. E calculando a área desse triângulo aqui, eu tenho uma base aqui de 4 centímetros. Veja que se daqui esse espaço é de 8 centímetros e até aqui eu tenho 4 centímetros, logo esse espaço aqui eu tenho 4 centímetros.
Então, a base 4 centímetros vezes uma altura. Quanto é que mede esse segmento aqui? Eu tenho daqui para cá, ó, desse ponto até esse, eu mede 6. E daqui para cá mede 3. Então, 6 menos 3, esse segmento aqui vai medir 3 centímetros. Então, a base que é 4, vezes essa altura desse segmento, que mede 3. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, eu tenho que a área desse triângulo aqui mede 6. E para calcular a área total dessa figura, é só somar as áreas dessas duas figuras, do triângulo e do retângulo maior. Então, eu somo as áreas. 24 centímetros mais 6 centímetros, eu tenho uma área total de 30 centímetros quadrados. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir a videoaula até o final e um abraço.